Olá, queridos. Nossa palavra para hoje está em Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16. É um momento aqui que é relatado para nós da traição de Judas a Cristo Jesus. Diz a palavra no versículo 14 em diante. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram o preço 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Esse texto conta para nós a traição de um dos 12 a Jesus Cristo, Judas. Judas foi aquele que traiu Jesus. Ele caminhou com Jesus, ele ouviu dos ensinamentos de Jesus, ele viu dos milagres de Jesus, caminhou com os 12, porém ele chega a este momento de trair. Ele procura os sacerdotes porque já era sabido que os sacerdotes, fariseus, enfim, estavam querendo já achar uma razão, um momento apropriado para que Jesus fosse preso e, quem sabe, calado através da morte. Então Judas, já sabendo disso, procurou os sacerdotes e propôs que o que é que ele ganharia em troca pela entrega da vida de Jesus. E foi oferecido a ele 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. E o interessante é que esse texto aqui das sequências dos últimos acontecimentos ali que antecediam a prisão de Jesus, o falso julgamento de Jesus, enfim, que culminou ali com a morte de Cristo na cruz do Calvário, está colocado esse texto para nós logo depois da narração de um momento acontecido lá em Betânia, em uma casa, e diz o texto para nós no versículo 6, Mateus 26, 6, que era a casa de Simão, o leproso. Pessoas estavam ali reunidas e chega uma mulher, e essa mulher traz ali um perfume dentro de um frasco de alabastro. E este perfume é dito no texto que era de preço alto, era caro. E ela pega esse perfume e ela começa a jogar na cabeça de Jesus, a perfumá-lo. E diz aqui o texto para nós que os discípulos, ao verem ali aquela situação, eles se indignaram. Eles ficaram indignados. É o que diz para nós o versículo de número 8. E chegam a dizer, mas para que esse desperdício? O texto narrado para nós em João, do mesmo fato, conta que Judas parece ter sido aquele que encabeçou este momento de indignação pelo derramar daquele perfume. E ele diz então, olha, não é melhor que a gente pegue este perfume e de repente possamos ali vendê-lo e ter um dinheiro para dar aos pobres? Mas a gente percebe que pela narrativa bíblica a respeito de Judas, aquilo ali já não era realmente o intuito dele. Também é-nos dito que Judas era aquele que tomava conta do dinheiro, da bolsa do dinheiro. Ele era o tesoureiro. E que Judas tirava para si uma parte daquilo que era colocado naquela bolsa. Isso está registrado para nós lá em João 12,6. E ali ele é tido como ladrão. Ou seja, ele cobiçava coisas para si e pegava essas coisas às escondidas. E em João 12,17, ele é chamado de o filho da perdição. Judas, ali na narrativa bíblica, é a pessoa que já estava separada para o serviço de traição. Mas pelo caráter dele, a gente pode perceber que nós não podemos deixar aqui, né, a ideia de que ele não teve culpa. Não, ele teve culpa. Ele era culpado, ele era pecador. O coração dele era cobiçoso. Ele estava separado para aquela hora
mas o princípio dele interior era de um coração cobiçoso. Então Judas tinha culpa sim em tudo que ele fez. E a palavra de Deus narra para nós lá em João, a partir do capítulo 13, versículos 21, depois 26, 27 e depois o versículo 30, que Judas, ele cumpriu ali o seu propósito de entregar Jesus e recebeu aquelas moedas. E ele então sai, né? E a marcação lá no texto de João é que ele sai e era já noite. Ou seja, aquilo que ele iria fazer era compatível com as horas da noite, né? As escondidas, na surdina, na calada da noite, ele iria entregar Jesus Cristo. Quando a gente olha para a história de Judas e como ela termina, nós percebemos que, de repente, a nossa história hoje ela pode ser diferente. Mas o que aconteceu com Judas? Ele traz Jesus, ele recebe aquelas 30 moedas de prata que haviam sido prometidas a ele, mas depois que há o desfecho ali do aprisionamento de Jesus, ele, tomado de remorso, procura os sacerdotes e devolve aquele dinheiro, mas aquele dinheiro não é aceito. E ele sai dali daquele lugar, sai da presença dos sacerdotes, e ele vai então dar cabo da própria vida. O que a gente percebe é que Judas não foi tomado de um arrependimento verdadeiro. Judas não foi tomado de um arrependimento que o levaria a confessar os seus pecados. Quem sabe até buscar Jesus naquele momento e pedir-lhe perdão por aquilo que ele havia feito e se reconciliar com seu mestre. Não. Ele é tomado de um peso, de um remorso, de uma vergonha que culmina com o seu suicídio. Ele prefere tirar a própria vida. E assim acontece. E o texto lá de Atos, no capítulo 1, versículo 25, diz que depois desse acontecimento, Judas foi para o lugar que lhe era próprio. Ou seja, o local próprio daqueles que não encontram arrependimento sincero verdadeiro. Aqueles que não se identificam, que não olham para si mesmo como pecadores que necessitam de perdão. Mas a gente percebe que a nossa história ela pode ser diferente. Ela pode ser diferente no sentido de que nós hoje podemos olhar para a história de Judas e de repente olhar para ela e nos identificando ali, porque nós também temos um coração cobiçoso. Nós temos que enfrentar essa realidade de que somos pecadores, de que nós não somos perfeitos e nem bonzinhos. É isso que a história de Judas nos ensina. Mas a Bíblia também nos ensina que a nossa história, ela pode ser diferente hoje, porque se olharmos para Cristo Jesus e encontrarmos ali o perdão e nos identificarmos diante da santidade, da perfeição e da pureza de Cristo, olharmos para nós e nos enxergarmos pecadores e recorrermos ao sacrifício, ao perdão que se encontra nele, nós podemos ter uma história diferente da de Judas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos cedendo às 30 moedas de prata que este mundo ao nosso redor nos oferece, com seus encantos, prazeres, convites, que nos é feito dia a dia. E quem sabe a gente vira as costas para o sacrifício da cruz e recebe do mundo 30 moedas. Ou muitas vezes também nós aceitamos as 30 moedas de prata da nossa carne cobiçosa, dos nossos desejos, das nossas vontades e sentimentos, e preferimos a nossa carne a recorrermos à cruz. E dessa forma nós recebemos 30 moedas de prata. Ou também nós recebemos, aceitamos 30 moedas de prata das mãos de Satanás, quando ele vem para nós com sugestões e mentiras, com seus falsos encantos. E a gente prefere dar ouvidos a ele.
e viramos as costas à cruz. Mas a palavra de Deus diz que para nós hoje a história pode ser diferente. E eu convido você a pensar nisso nesses dias que antecedem a Páscoa. Que a história de muitas pessoas já se tornou diferente. Quem sabe a sua história aí já se tornou diferente. Mas quem sabe pessoas que estão nos ouvindo agora, compartilhando deste momento de meditação, ainda não fizeram da sua história diferente. Por isso nós convidamos você a pensar sobre isso. Rejeite as 30 moedas de prata. Rejeite. Prefira olhar para a cruz. Prefira se arrepender. Prefira pedir perdão e se reconciliar com Deus através de Cristo. Jesus está nos convidando a refletir sobre isso. Nesses dias que antecedem a Páscoa, vamos olhar para a cruz de Cristo, a porta que foi aberta para nós, a porta que, quando passamos por ela, encontramos o perdão. Quando olhamos para Cristo e o sofrimento dele, nos arrependemos, porque todo aquele sofrimento vivido era para ser nosso. Mas ele veio e preferiu viver aquele sofrimento em nosso lugar e chegar ao ponto de morte. Mas hoje ele vivo está pelo poder do Pai, que o ressuscitou, que o trouxe de volta, para que nós hoje pudéssemos passar pela porta do arrependimento, da confissão de pecados, da aceitação de que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. E a palavra de Deus testifica para nós que só há um Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Ele é um mediador único entre Deus e os homens, entre Deus e você, entre Deus e mim, entre Deus e nós. Por isso, nessa Páscoa, tome essa história de Judas, mas a faça diferente na sua vida. E nós, que estamos aqui com esta palavra, que já a conhecemos, que já fizemos a nossa opção por fazer a nossa história diferente, que a gente continue a trilhar este caminho de rejeitar as 30 moedas que dia a dia nos são oferecidas. Não. Estamos com Cristo e em Cristo, firmados nele. E a palavra diz que ao terceiro dia ele ressurgiu. Ressurgiu, subiu aos céus e hoje aguardamos a sua volta. Aguardamos o toque da trombeta a anunciar que ele está vindo. Creia nisso. Faça da sua Páscoa uma Páscoa diferente, uma Páscoa de arrependimento. Que Deus faça da nossa história uma história diferente. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor Deus, porque em Cristo encontramos o perdão. Nós confessamos que somos pecadores, nós nos arrependemos e convidamos Cristo a nos perdoar agora e a nos capacitar para uma nova vida, a vida que vem do alto, a vida que vem do Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém.